por que que eu decidi fazer essa live de hoje, fazer esse bate-papo hoje com vocês aqui? Aconteceu uma situação comigo onde eu fui levar o meu filho, que tem 8 anos de idade, para fazer uma consulta médica. E no pré-atendimento do balcão da clínica, foram questionados, perguntados várias questões relacionadas aos dados pessoais do meu filho, como por exemplo, idade, tipo sanguíneo, peso, altura, se tomava ou não tomava alguma medicação específica. E eu fiquei esperando no final do atendimento que a atendente me perguntasse se aceitaria ou não o compartilhamento das informações. Se eu, enquanto responsável legal, enquanto mãe, eu daria consentimento ou não para a tratativa daqueles dados pessoais. E eu fiquei esperando e fiquei a ver navios, porque nenhum questionamento, nenhuma pergunta foi feita para mim, enquanto responsável legal, na questão do compartilhamento desses dados pessoais com aquela clínica médica. Essa situação me gerou um desconforto muito grande, porque conhecendo a Lei de Proteção de Dados Pessoais e estabelecendo a LGPD, lá no seu artigo 14, sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, essa questão específica que eu vivenciei com meu filho, me trouxe a ideia de que como as empresas ainda não sabem, como as pessoas ainda não sabem o que fazer, como fazer nas questões dos tratamentos de dados pessoais de crianças e adolescentes. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que veio regulamentar como as empresas, pequena, média, grande, as entidades públicas, vão cuidar das nossas informações, dos nossos dados pessoais, enquanto pessoa física. Então, tudo que possa nos identificar de forma direta ou indireta é classificado como um dado pessoal. E nesse sentido, essas entidades, as empresas, precisam trazer transparência de como aqueles dados são tratados, qual é a finalidade do tratamento de dados pessoais, qual é a necessidade de se coletar determinadas informações. Então, olha que interessante. Tudo isso, a empresa, quando vai acessar os dados pessoais de crianças e adolescentes, a empresa precisa ter essa noção. O que acontece? É muito importante entendermos que o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz uma distinção muito interessante. E aqui eu vou compartilhar essa distinção com vocês. Quando eu falo criança, que é de 0 até 12 anos de idade, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela exige o consentimento do responsável legal, pai, mãe ou alguém que substitua o pai ou a mãe. Então, olha que interessante aqui, sempre que a empresa, sempre que a entidade pública for coletar dados pessoais de crianças, ou seja, de 0 a 12 anos, precisa do consentimento do responsável legal. Quando for adolescente, acima de 12 anos, até completar 18 anos, não há exigência por parte da lei do consentimento do responsável legal. E por que isso é importante? Porque se você está atuando como consultor em privacidade e proteção de dados pessoais, dando uma consultoria para a empresa, como advogado, como DPO, por exemplo, é mega importante que você saiba fazer essa distinção da necessidade do consentimento e da não necessidade de consentimento quando for adolescente. Isso é um ponto importante. Então aqui, alguns erros são cometidos pelos profissionais de dados pessoais, pelas pessoas que trabalham com a coleta de dados pessoais. Então aqui é um grande obstáculo, não conhecer até que ponto podem as empresas coletar esses dados pessoais com ou sem o consentimento do responsável legal. Esse é um grande obstáculo que o profissional de dados pessoais pode se deparar.